Olá, lindezas! Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Meu nome é Renan, sou jornalista, acadêmico e mestrando em letras e hoje, na nossa 19ª videoaula do curso de Morfologia Básica da UniOeste, vamos falar sobre categorias lexicais conforme o livro Formação e Classes de Palavras no Português do Brasil, de Margarida Basile. Como elementos pertinentes ao léxico, as classes de palavras também podem ser chamadas de categorias lexicais. As classes de palavras envolvidas num processo de formação de palavras são o substantivo, o adjetivo, o verbo e, de um modo marginal, o advérbio. A classe de palavras que denominamos substantivo pode ser definida pela propriedade semântica de designar seres ou entidades, pela propriedade morfológica de apresentar e determinar flexão de gênero e número e pela propriedade sintática de ocupar o núcleo do sujeito e complementos. Do mesmo modo, a classe dos adjetivos é definida pelas propriedades de caracterizar ou qualificar, sobretudo, seres designados pelos substantivos e de concordar em gênero e número com o substantivo. Os verbos são definidos como a classe de palavras que representa relações no tempo, como, por exemplo, estados, eventos, ou a função de predicação e com flexões de tempo e modo, entre outros. Finalmente, a classe dos advérbios define palavras invariáveis, como a função de modificar os verbos, adjetivos, ou mesmo outros advérbios e enunciados. Agora nós vamos falar sobre formação e classes de palavras. Até agora enfatizamos a importância das classes de palavras para a descrição gramatical. Mas as classes de palavras ou categorias lexicais também são a base fundamental para a descrição dos processos de formação de palavras. Assim, do mesmo modo que não podemos descrever mecanismos gerais de concordância, sujeito e verbo, por exemplo, sem as classes de palavras, também sem elas não podemos descrever os processos gerais de formação de palavras, tais como a adição de idade ao adjetivo para formar um substantivo abstrato. Portanto, a definição de classes de palavras deve atender não apenas aos requisitos de descrição gramatical, mas também aos requisitos dos processos de formação de palavras. Ora, os processos de formação de palavras apresentam tanto funções gramaticais quanto funções semânticas, e seus produtos, as palavras formadas através de sua operação, apresentam propriedades morfológicas, sintáticas e semânticas. Assim, a definição das classes de palavras para atender às necessidades de descrição dos processos de formação de palavras deve corresponder a uma combinação de propriedades morfológicas, sintáticas e semânticas. Por exemplo, quando dizemos que são se adiciona a verbos para formar substantivos, não estamos apenas dizendo que o são se adiciona a palavras que ocupam o núcleo do predicado verbal para formar palavras que ocupam o núcleo do sintagma nominal. Estamos dizendo também que as palavras que são se aplica designam eventos e situações representados no tempo e apresentam flexão de tempo, modo, aspecto e número pessoa. E que as palavras produzidas designam eventos e situações sem a marca de representação no tempo, sem a flexão, etc., e com a propriedade de acionar mecanismos de concordância de gênero e número. Na aula de hoje, refletimos sobre as categorias lexicais conforme a obra de Basílio. Continue seus estudos e sempre dê uma passadinha no Moodle para ver se há novas atividades. Um abraço e até a próxima!